Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Temos dois convidados. Hoje vamos conversar com os professores da UFRN. Já dá tempo de colocar no ar, não dá? Ok? Colocar já o microfone dele, que o professor Spinelli chegou um pouquinho atrasado, mas já está entrando aqui no ar com a gente. Então já está conosco o professor Homero Costa, que é de Ciência Política da UFRN. Conosco vai conversar um pouquinho a respeito do contexto que nós estamos vivendo no plano nacional, sobretudo em relação a esses fatores que têm provocado muitas crises políticas que, na verdade, protagonizam alguns abalos, sismos até, na nossa própria economia brasileira. Bom, então vou dar boa noite, pronto. Chegou e está aqui. Vou dar boa tarde ao nosso professor Homero. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde. Agradeço o convite e aos telespectadores. Né? Desejo também boa tarde. Obrigado, pelo prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo, professor Spinelli, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Eu peço que, inicialmente, cada um possa fazer uma avaliação, contextualizando historicamente esse momento que a gente está vivendo no momento, né? Isso porque a gente sabe que alguns historiadores e até analistas políticos dizem que, de certo modo, a história se repete, né? Então, eu gostaria que cada um pudesse falar um pouquinho sobre esse momento histórico que a gente vive, iniciando com o professor Homero. Bom, Robson, eu acho que se repete como farsa, né, e como tragédia. Esse governo chega a um fim melancólico de um governo que nem deveria existir, porque é um governo que foi resultado de um golpe parlamentar, ajudado, né, de forma muito significativa pela mídia hegemônica, a grande mídia e setores do judiciário. É um governo que chega ao fim, quer dizer, melancolicamente ao fim, né? Acho que não tem nenhuma condição política e nem moral de continuar governando o país. Tanto é o fim do governo Temer, como é o fim também, me parece, da carreira política de Aécio Neves, que era tão incisivo na campanha eleitoral contra a corrupção do governo do PT e foi atingido de forma... aliás, tem 7 inquéritos de investigação abertos no Supremo contra ele. Então, é um fim melancólico, né, de um governo que eu não vejo nenhuma condição de ter continuidade. Governo que perde a sua base aliada, que é frágil porque ela é fisiológica, ela não é programática, ela não é ideológica, ela é fisiológica. Então você tem, hoje inclusive a OAB, que apoiou o golpe, lançou uma nota pedindo, né, o afastamento de Temer. Até Janaína Pascoal, né, tão ativa contra Dilma, né, ela pediu hoje, mas não, através do Twitter, pedindo que Temer se afastasse, né, tivesse a dignidade de se afastar. Vê se consegue salvar a biografia, né, que ficou... uma biografia já bastante abalada, né, pelo conjunto da obra. Então, não só o AB, Fernando Henrique Cardoso, né, até Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, todos esses que apoiaram o golpe hoje estão pedindo afastamento de Temer. Então, Temer perde a sua base aliada no Congresso, a saída do Podemos, o antigo PTN, o PPS saindo da sua base aliada, o DEM e o PSDB esperando o desdobramento disso. Então, já era frágil a base aliada, ela se torna muito mais ainda. Então, não vejo nenhuma condição mais de governabilidade. O que se coloca agora é saber o que colocar no lugar. E aí eu pergunto ao professor Spinelli, também professor da UFRN de Ciência Política, pelo seu conhecimento até da história política do nosso país, já houve algo parecido, algo semelhante no nosso Brasil, desde o momento que começou a ser formado? Não, eu acho que nessas circunstâncias não. Acho que é um fato inédito. Já houve impedimentos de presidentes da República, não é? Recentemente, o da própria Dilma Rousseff, e outras ocasiões em que presidentes tiveram que sair, como João Goulart e o próprio Getúlio Vargas, em vista de um golpe. Mas as circunstâncias... Já teve golpe militar, já teve suicídio de presidente, interrupção de mandato de presidente, sim. Isso já tem acontecido. Renúncias, interrupções de mandatos, por intervenções de força, etc., isso aí já ocorreu. O que eu digo que não tem precedentes são as características muito peculiares do que está acontecendo agora. Em primeiro lugar, porque, como o Homero ressaltou muito bem, o presidente Temer assumiu em condições excepcionais, né? Um impeachment, uma imputação de crime de responsabilidade. A presidenta Dilma Rousseff, que realmente não existiu, né?
pedaladas fiscais não podem ser consideradas crime de responsabilidade, até porque eram praticadas generalizadamente até pelo Tribunal de Contas da União, que reprovou as contas de Dilma. Isso está documentado no site do jornal Folha de São Paulo. Então, veja, o que se coloca aí é a erosão muito rápida da base de sustentação do governo. Ele já tinha uma impopularidade altíssima em vista das propostas que encaminhou para o Congresso, propostas que significam destituição de direitos sociais e de direitos trabalhistas. É uma coisa muito grave, porque a democracia contemporânea caminha exatamente no sentido oposto, ou seja, no sentido de alargar os direitos e de abarcar mais direitos sociais. Então ele vai na contramão dessa tendência democrática. Além disso, ele promoveu um verdadeiro sucateamento da economia nacional. Quer dizer que nós vamos retomar o crescimento em algum momento, sim, porque economias capitalistas de mercado passam por fases cíclicas. Nós estamos na fase descendente do ciclo, mas em algum momento isso bate no topo, o país volta a crescer, mas em que condições? Com as grandes empresas nacionais, privadas e públicas, sobretudo, inteiramente sucateadas, a Petrobras sendo retalhada, vendida aos pedaços, a preços abaixo de mercado, uma vez que toda essa crise vulnerabilizou a Petrobras. Então você tem uma situação aí em que, se recuperarmos o crescimento, vamos ter um povo pobre, muito mais pobre do que era antes, e uma economia praticamente que retorna à situação de colônia das grandes potências dominantes. Aquilo que foi assacado contra o presidente Temer, embora possa ser discutido, e é claro que ele tem direito a um processo, tem direito à defesa, etc., mas é muito contundente. Não é simples delação de alguém, não é de um delator preso e condenado que tem interesse em delatar e delata qualquer um para sair da cadeia. Gravação e malas de dinheiro, né? Mas foram gravações, malas de dinheiro sendo entregues, algo muito contundente em se tratando de um presidente da República. Pois é. Para começo de conversa, ele não teria nem o direito, aliás, ele não deveria ter tido nem a iniciativa de receber aquela pessoa ali. Então, como presidente da República, ele cometeu um grave erro, quer dizer, um erro realmente pendente de impeachment. Agora, a questão é o day after, é o dia seguinte. Realmente a história não se repete. Alguém já teria dito que a história só se repete, ela acontece da primeira vez como tragédia e da segunda vez como farsa. Homero também lembrou isso aqui. Então, veja, há uma situação muito complicada, existe toda uma luta intestina pelo poder no interior dessas facções que assumiram o poder, são verdadeiras facções. Fernando Henrique Cardoso, quando era sociólogo, falava em anéis burocráticos. Então, nós percebemos hoje em nosso país, ao nível dessas instituições públicas, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Legislativo, etc., nós notamos que é um verdadeiro coronelismo burocrático. Um clientelismo burocrático que já teria sido. Então, veja, há uma luta intestina pelo poder. O que se coloca agora é o seguinte: eu acho que agora nós temos dois grandes protagonistas. O consórcio que deu o golpe e que tem interesse em dar continuidade a esse golpe, sobretudo aprovando as reformas previdenciária e da legislação trabalhista e completando a entrega da indústria nacional ao capital estrangeiro. Então, eles estão se entendendo entre si, procurando qual é a melhor saída para isso. A melhor saída, obviamente, para eles, é um presidente indireto. E aí eu pergunto agora a opinião também do professor Homero, de Ciência Política da UFRN também. Olha, o que esse processo revela, a meu juízo, é a profunda esgotamento e falência do nosso sistema político, partidário e eleitoral. Qual é a saída possível? Eu acho que esse é o momento de se discutir uma coisa fundamental para o país, que é uma reforma política ampla. Não dá mais para continuar com este modelo que nós temos de eleição e de representação. Mesmo que esse processo seja dentro da Constituição em vigor, o artigo 81, que seja eleição indireta pelo Congresso, vai manter a mesma situação. São os mesmos políticos que foram eleitos, os mesmos partidos, o mesmo parlamento. Então, daí a necessidade, quer dizer, qual é a sequência que se tem? Você tem ou eleição indireta conforme a Constituição, o artigo 81 da Constituição,
ou a convocação de novas eleições através de uma PEC. Eu acho que essa deveria ser a saída. Uma proposta de emenda à Constituição, né? Uma proposta de emenda à Constituição. Acho que aprofundar um pouco mais e ser o caso de defender eleições gerais, para ver se a gente tenta eleições pela raiz, gerais, porque na hora que, mesmo que seja direta ou indireta, digamos que você eleja um presidente que tenha a condição de colocar o país nos eixos, mas com o mesmo Congresso, que foi o que praticou o processo de impeachment, ele estando contaminado, o mesmo Congresso que hoje quer fazer eleições indiretas e que também está completamente, claro que tem as exceções, envolvido na Lava Jato, então eu acho que deveria existir eleições gerais, né? Mudar o Congresso todinho e mudar o presidente da República. O problema é como fazer isso, né? Porque o Congresso, você tem, quais são as duas alternativas? E chegou até uma pergunta agora no telespectador, como é o nome? A Ana Cecília, lá da cidade de Satélite. Ela pergunta ao professor Albério qual é a diferença entre eleições gerais e eleições diretas. As eleições... As diretas já, como eu gostei. São eleições, porque qual é que está colocado? O artigo 81 da Constituição estabelece que depois de 2 anos do mandato, em caso de vacância do cargo, as eleições são indiretas, ou seja, pelo Congresso Nacional. Então, cabe aos senadores e deputados escolherem o sucessor. O que se está defendendo, e não só eu, né, os partidos de oposição, seria novas eleições gerais. Muito difícil que eleições gerais seja aprovado por esse Congresso, porque vai significar eleições para deputados e senadores também, daqueles que foram eleitos. Quem está envolvido no escândalo não vai conseguir voltar. E vai perder parte do seu mandato. Então, dificilmente, talvez eleições para presidente seja uma possibilidade dentro de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, a diferença basicamente é essa. Você tem... Então, o que é possível fazer diante desta situação? Porque por mais que a gente consiga eleições diretas, mas a gente permanece por quase mais 2 anos com o mesmo Congresso que também está contaminado? Pois é. Eu acho que a saída, eu acho que seria essa. Agora, a saída não vai se dar sem mobilização popular. Eu acho que as manifestações de ontem, que ocorreram em várias cidades do país, que devem ocorrer domingo, que devem ocorrer dia 24, principalmente em Brasília, são importantíssimas mobilizar a população para pressionar esse Congresso para tentar essas reformas. Porque se depender do próprio Congresso, eu acho que a situação vai ser interna, assume o presidente da Câmara sob suspeição, assim como está sob suspeição o presidente do Senado. E aí resta quem, como terceira solução, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, que, a meu juízo, não tem condições de presidir o país. Né? São as condições muito diferentes de presidir, exatamente, o Supremo Tribunal Federal, uma coisa, presidir o país é outra completamente diferente. Junto com aquelas... Imagina, em relação às reformas, por exemplo, uma coisa positiva que houve é a paralisação dessas reformas, que são verdadeiros retrocessos. E sobre mobilização popular, tem mais pergunta do telespectador. O Ismael, lá de Neópolis, ele quer saber se vocês acreditam que a mobilização popular pode fazer Temer renunciar, mesmo ele tendo dito que não renunciaria. Professor Spinelli. Olha, Robson, a telespectadora que dirigiu a pergunta, obviamente a mobilização popular é um fator decisivo nesse momento. Mais do que nunca o termo democracia, acho que nunca teve tão vivo no seu sentido mais popular. Com certeza. Eu acho que a única coisa que pode efetivamente agora, não só forçar a renúncia de Temer, como também encaminhar uma proposta de eleição direta, e a eleição direta pode ser apenas para presidente da República, pode ser para presidente da República e também para o Congresso Nacional, deputados e senadores, e pode até ser, se forem eleições gerais, realmente, podem até abranger os governos estaduais e as assembleias legislativas, o que eu acho que seria demais. Né? Mas uma eleição, uma nova eleição direta para o Congresso, né? Isso é possível fazer. Que ou nova Assembleia Nacional Constituinte, de repente, um novo presidente? Uma Assembleia Nacional Constituinte, Porque só assim talvez a gente conseguisse aprofundadamente fazer primeiramente a reforma política, né, e depois pensar nas outras reformas também, porque essa estrutura política que aí está, que faz com que esse tipo de Congresso consiga chegar entre aspas, nos representar, que sem mudar isso a gente não consegue ter uma mudança mais profunda no Brasil. É verdade. Agora veja, a questão de como encaminhar isso, né, uma emenda à Constituição, né, uma proposta de emenda à Constituição votada pelo próprio Congresso. É preciso que o Congresso submeta essas várias possibilidades a um referendo popular. Me parece que esse seria não apenas o caminho mais democrático, mas o que garantiria maior viabilidade, uma vez que aquele Congresso, com o nível de ilegitimidade que ele tem, e os vários setores, né, os vários grupos
burocráticos e políticos e empresariais que articularam esse golpe, com a pretensão de, ainda que com a queda de Temer, continuar com a agenda que Temer começou a pôr em prática, eu acho que o único antídoto contra isso seria oferecer essas possibilidades de eleição direta do novo presidente ou eleição simultânea do presidente de um novo Congresso Nacional e submeter um referendo popular. Colocar as propostas com toda clareza. Nesse sentido, o papel do Supremo Tribunal Federal seria, obviamente, importante. Eu acho que não caberia, não devemos esquecer que o que a Constituição prescreve é que o presidente interino assume por apenas 30 dias, não é para governar por todo o período. E seria absolutamente anômalo que fosse assim, né? Inclusive, é anômala a ideia da presidente do Supremo presidir o país definitivamente. Ela poderia até presidir esse processo de transição, desde que tivesse isenção para fazer isso. Até para uma Assembleia Nacional Constituinte ou para eleições gerais. Aí caberia, sim, ao Poder Judiciário ser o poder que faria essa proposta. Professor Homero. Não, esse definitivamente seria até o fim do mandato, né? Sim. Novas eleições seria recomeçar de novo, então você teria 4 anos de mandato pela frente. Sim, exatamente. Né? Então todo esse processo paralisou, inclusive, uma mini reforma política que estava sendo discutida no Congresso, que defendia, inclusive, os 5 anos, né? Era fim de reeleição. Era. Então são várias propostas que estavam circulando e que fica completamente prejudicada em meio a essa crise política, né? É verdade. E aí eu pergunto, o que fazer, né? Porque de todo tipo de proposta chega. Algumas pessoas dizem, mas se não tem jeito, se depender deles não vai dar em nada. Já defenderam que os militares ocupassem o poder, já tem gente defendendo isso, ocupa o poder, tira essa classe política para depois conduzir um novo processo de novas eleições. De tudo no mundo a gente escuta. O que é que diria, por exemplo, o professor Spinelli, que foi uma das vítimas da própria ditadura militar? Eu diria o seguinte, eu não acho que seja o momento propício para que os militares façam uma intervenção desse tipo, ainda que seja uma intervenção cirúrgica. Mas devemos lembrar que em 1964 tratava-se também de uma intervenção cirúrgica e eles ficaram no poder durante um período de mais de 20 anos. Obviamente com o apoio de setores civis importantes. O militar não governa sozinho e civil também não governa sozinho. A ditadura civil militar de Getúlio Vargas teve o apoio da cúpula do Exército. A ditadura militar-civil de 1964 teve o apoio do empresariado e de setores da classe média tecnocrática, sobretudo. Então, veja, os tempos não sopram em favor de uma intervenção militar. E eu acredito que nem é do próprio interesse institucional das Forças Armadas fazer esse tipo de intervenção. E eu pergunto ao professor Homero, o tempo passa rápido, mas eu gostaria de saber o seguinte, muitas pessoas comentam no dia a dia o seguinte, mas e aí, vamos dizer que a gente tire o Congresso, porque nós temos três senadores, temos recentemente eleita a senadora Fátima Bezerra, que é do PT, mas tem 2 senadores, Garibaldi e Zé Pinto, que já estão, acho que talvez bem uns 60 anos aí, Alves Maia no poder, e nós temos vários outros senadores no mesmo sentido, vários outros deputados federais também, a classe política, que muita gente diz, mas para colocar quem, para eleger quem, né? É como que, até para presidente da República, como que faltasse várias outras opções, vários nomes. A minha produção está dizendo que a pergunta também é do Edvânio Bueno, por coincidência, né? Ele diz que não se sente representado. Então, o que fazer numa situação como essa? De onde pode vir essas novas pessoas? Até porque não se constrói de um dia para a noite novas figuras políticas, né? Para que se coloquem como opções para as pessoas votarem. E aí, se dependesse de mim dizer quem é que deveria substituir esses senadores, né? Porque aí eu daria uma sugestão, que presumo melhor do que as que existentes, né? Dos que estão aí, pelo menos dos 2 dos 3 que estão aí. Então, é uma resposta difícil de dar, né? Essa reforma política, eu creio que implicaria de discutir a forma como se dão os processos eleitorais. Porque essas candidaturas aqui, inclusive, os 8 que foram eleitos, foram os que mais gastaram nas campanhas eleitorais. Então, é a forma como se financia essas campanhas, é quem financia essas campanhas eleitorais, a forma como controla o exercício do mandato de quem eles elegem. Então, é um processo, uma reforma política, ela teria necessariamente democratizar o processo eleitoral. Né? A decisão cabe ao povo, mas dentro de algo que possa colocar as candidaturas de forma igual, ou pelo menos, né,
se haja aí um processo mais democrático. Esse nível de competição. Você pega uma candidatura que tem milhões e outra que não tem nada, a possibilidade é mínima, né? Então você controla os meios de comunicação, você tem aí jornais, rádio, televisão, etc., na mão de certos candidatos, que torna o processo extremamente desigual, né? Muito bem. Bom, o tempo infelizmente terminou, passa rápido, 30 minutos voam, e eu quero agradecer a participação. Professor Spinelli, seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, Robson. Obrigado também, professor Homero. Muito obrigado e boa tarde aos cidadãos, né, que nos escutam. Aqui no Boa Tarde, Cidadão. Veem. Continue ligado na Band Natal. Excelente final de semana, e o nosso Boa Tarde, Cidadão volta na próxima segunda-feira ao vivo e com a sua participação. Até lá.